gente vai estar aqui, né, para também, dentro de algum momento, tirar dúvidas, né? É isso aí. Eu me chamo Hudson, né? Sou gestor aqui da comunidade terapêutica Atos, também do grupo Atos. E na verdade, assim, antes de mais nada, eu tenho que dizer também que eu sou portador dessa doença, chamada adicção, que é uma doença para a medicina, progressiva, incurável e fatal, mas que tem tratamento. E é sobre esses dois aspectos, da incurabilidade e da recuperação, que nós vamos falar sobre isso hoje. E hoje o nosso tema é, né, adicção, uma doença tratável. Eu me chamo Anderson Barbosa, né? Sou um adicto também aí em busca da recuperação, trabalho aqui no grupo Atos, né? Já sou conselheiro, né, dentro desse momento aí nessa parte da coordenação também, há 13 anos, né? Então, é uma boa oportunidade aí para a gente estar aprendendo. E aí, dentro desse tema, né, adicção, uma doença tratável. O primeiro momento é o indivíduo ele reconhecer, né? Essa doença, reconhecer a problemática para ele perceber que precisa de ajuda, né? Então, Hudson, já é um primeiro passo aí, né? Esse reconhecimento, né, da problemática para que consiga entrar nesse tratamento. Exatamente, né? Anderson Barbosa, primeiramente eu quero agradecer a essa iniciativa sua, né, de tratar, né, desse assunto tão importante e de estar dando início de novo aí os podcasts da Atos, né? Parabéns pela sua iniciativa, pela sua dedicação, pelos resultados que você tem encontrado. E nós falamos isso, né, que na verdade antes, há muito pouco tempo atrás, e a gente fala isso de 20 anos, de 10 anos atrás, que ninguém ainda tinha, a grande parte da sociedade, a grande parte das famílias, né, e até mesmo os próprios dependentes químicos, alcoolistas, eles não tinham muita compreensão de que se tratava de uma doença e não de uma deficiência moral, né? Que não que essa problemática que afeta várias áreas da vida de uma pessoa, né? A área familiar, a área conjugal, a área financeira, saúde, afeta tantas áreas, mas que de fato isso ela retrata uma doença e por ser doença tem sintomas e por ter sintomas tem pesquisa e por ter pesquisa tem tratamento. Tem tratamento. E o mais importante, né, é uma doença crônica, porém, né, tem a recuperação. Então, assim, eu linko muito, né, essa parte da adicção a essa parte espiritual, né? E trazendo um pouco da palavra, ela diz, né, conheceis a verdade, né, e ela vos libertará. Sim, Então, essa doença ela não tem um remédio que a pessoa tome, né, e mais nunca vai usar. exato. E para a sociedade que não tem conhecimento, muitas vezes taxa, né, o adicto, o dependente ali como vagabundo, como sem vergonha, né? E até um tempo atrás eu até pensava isso, né, falando até um pouco de mim. E cheguei também a um ponto de usar droga chorando, né? Mas não é porque eu não queria. Eu queria, né, mudar, eu queria parar, mas eu não sabia como. Né? Até eu ter, né, a minha primeira oportunidade, né, aos 36 anos, através de um tratamento. Eu Sim. nem sabia, né, que tinha clínicas, né, especializadas, e aí dentro disso eu tive essa oportunidade. E dentro dessa oportunidade, através do aprendizado, eu conheci o meu problema. Aí sim, a recuperação se tornou possível. Que bênção. Como é que eu ia conseguir parar se eu não conhecia o problema? Então, Exatamente. quer dizer, não é porque eu não queria, né? Sim. Então, eu não sabia como. E aí, muitas vezes, né, uma boa oportunidade para o indivíduo, mas muitas vezes o indivíduo, né, não reconhece, e o familiar, né, que está vendo ali toda aquela problemática, e muitas vezes não saber o que fazer, né? Então, graças a Deus que tem, né, clínicas especializadas, comunidades terapêuticas, né? E hoje a gente faz parte, né, desse time aí para estar ajudando, né, pessoas aí em vulnerabilidade e acabar com aquele estigma, né, drogado sempre drogado. Não, né? A dependência química ela tem tratamento, ela tem recuperação. Exatamente. A dependência química ela tem tratamento, tem recuperação. Tem pessoas que só se submetem a um tratamento e nunca mais voltam a usar.
né? E a gente pode entender que isso, de certa forma, pode ser retratado como uma cura, né? Alguém que consegue lidar com as emoções, com as frustrações, com as lutas, com as guerras, com as vitórias também, porque muitas pessoas acabam tendo problemas de recidiva, e a medicina chama isso de recaída, através das conquistas. Às vezes, quando tá tudo difícil, o cara não cai. Enquanto ele tá na peleja ali, na dificuldade, e às vezes quando ele tá ali no ápice da recuperação, quando tá tudo bem, quando a família tá estabilizada, quando o emprego tá estabilizado, quando o dinheiro tá ok, aí ele vai lá, não sabe lidar com aquela maneira de viver de vitória e acaba se auto-sabotando, né, e voltando ali para aquele momento de sofrimento. Mas é muito importante isso. Antes, né, Anderson, porque a minha primeira internação ela foi em 1999, lá no Desafio Jovem do Ceará, no saudoso Dr. Silas Muruba, né? Então, naquela época não se conhecia bem a programação. Existia aqui no Ceará os toxicômanos anônimos, né? Dessa turma que iniciou esse grupo chamado era o TA, né? Toxicômanos Anônimos. Tem poucas pessoas, até mesmo pelo tempo de existência dos grupos, tem poucas pessoas que estão em recuperação desde essa época, depois que veio a A e depois que veio o NA, né? Mas nessa época não se conhecia bem isso, né? Eu falo do toxicômano anônimo por pesquisa, Sim. hoje. Mas na época não se conhecia. O único método que se conhecia para pessoas que tinham um problema de descontrole no seu uso abusivo de substâncias, quer seja drogas lícitas ou ilícitas, era o modelo religioso, né? E aí nós tínhamos a igreja católica, tínhamos a igreja evangélica, tínhamos os trabalhos sociais, tínhamos aí as casas de recuperação, né, que entram nesse contexto. Por exemplo, Desafio Jovem era uma casa de recuperação. Trabalho belíssimo, né, que teve início nos Estados Unidos, com um grande pastor, né, que iniciou esse trabalho, e o trabalho era plenamente religioso. Então era assim, era trabalho, árduo e oração. Esses eram os dois pilares principais. Então nós trabalhávamos, né, nós cultivávamos a agricultura, nós trabalhávamos na pintura das paredes, fazia trabalho mais braçal ali, e oração. A oração era o que? Era estudo bíblico, era a palavra de Deus. Tinha os modelos também, os espíritas também tinham muitos trabalhos nessa época. E só depois que veio chegar a medicina, né, se tornando mais acessível, né, e cada vez mais, eu até assim, hoje as pessoas falam muito aí da inteligência artificial, né, fala aí que está desempregando muitas pessoas, mas também assim, eu acho que a inteligência artificial, já adentrando no mesmo assunto, que eu estou no mesmo assunto de dependência química e de adicção, mas a inteligência artificial, ela não é uma bênção e nem uma maldição, assim como um carro. Um carro não é bênção e nem é maldição, vai depender do uso que você faz. Um carro pode ser uma bênção, para levar sua família para a igreja, como pode ser uma maldição, levar você para um bar beber e você dali você levar sua família para uma tragédia, né? E aí ou tantas outras coisas podem ser feitas com um veículo. E da mesma forma, a gente vê a inteligência artificial hoje, né? E a inteligência artificial, ela está democratizando o conhecimento. Então, hoje, todos nós, né, mesmo leigos, mesmo sem muito conhecimento, a gente pode sim fazer uma busca mais aperfeiçoada, ter um aprofundamento maior acerca dos detalhes que envolve essa problemática, né, da questão das drogas como um todo, né? Tanto da perspectiva pessoal como da perspectiva social. Uhum. Né? Acho isso aí. E dentro disso, né, esse primeiro ponto aí de reconhecer a necessidade e muitas vezes, né, vir esse reconhecimento por um familiar, vai começar todo esse processo de mudança, né? Então a recuperação, ela requer mudança, né? Foi bem interessante aí o que você falou, porque a dependência química, ela é uma doença caracterizada pelas recaídas, né? Exatamente. Porém, ela é uma doença tratável que tem a recuperação. Então, tem pessoas que dentro da primeira internação, ela tem aquela probabilidade de conseguir se manter, né, dentro do processo aí da recuperação. Tem pessoas que já têm ali um índice maior de recaídas. Então, assim, não tem ali o melhor, né? Então, assim, tem o tempo, né? E a gente tem que aproveitar o momento. Por exemplo, eu tive 2 internações onde eu passei por uma recaída, né? E hoje eu estou aí há 13 anos, né? 2 meses, né? E alguns dias dentro desse processo da recuperação, buscando transmitir, né? Porque muitas vezes quando o paciente, né? Quando o indivíduo chega para um tratamento, muitas vezes chega desacreditado.
né? Então, esse ponto de esperança aí que a gente vai passar para eles é muito importante. Dele estar vendo ali um outro indivíduo que fez o que ele fez, passou por que ele passou e hoje está conseguindo, vai mostrar para ele também que ele é É possível. capaz, entendeu? Exatamente. E dentro disso, exige uma mudança de rotina, né? Sim, Dentro do nosso tratamento, a gente tem uma rotina, sim, né? Então, assim, a adicção é uma doença que se manifesta, né, através da compulsão, da obsessão, né, desse egocentrismo e também essa parte comportamental. Então, a vida do indivíduo ela está desgovernada. E quando ele chega para um tratamento, ele tem lá uma rotina, ele tem um cronograma, é aonde ele vai se reorganizar, sim. né? Então, tem horário para dormir, tem horário para se alimentar, tem horário de atividade, tem horário de lazer, né? Então, assim, essa mudança da rotina vai trabalhar essa parte comportamental, Sim. né? E dentro do conhecimento eles vão sentir a necessidade, né? Muitas vezes da preguiça, muitas vezes da rebeldia, muitas vezes, né, da negação, né? Então, assim, dentro daquela rotina ele vai entrar no processo de conscientização, Sim, né? Ele está fazendo aquele movimento todo, por quê? Porque ele quer mudar. Ele quer ressignificar a sua vida, né? Quando ele sair de um tratamento, sim, entendeu? E dentro disso, quando ele começa a entrar no processo da recuperação, quando ele começa a reconhecer a necessidade, né, do tratamento, da mudança, né, ele vai começar a vivenciar princípios, né? A recuperação, ela é a vivência de princípios. E aí, dentro dessa humildade para um processo de recuperação, dentro do reconhecimento da necessidade de ajuda, entra o poder superior, sim, né? Aonde a maioria compreende Deus, né? Então, assim, essa ligação com esse poder superior vai trazer um fortalecimento maior, um fortalecimento espiritual dentro de uma conscientização assim mais abrangente de que ele não está só, né? E esse fortalecimento vai ajudar ele a passar pelos momentos, sim. né, que o tratamento, que a vida vai proporcionar. Por exemplo, muitas vezes o tratamento ele tem ali um período de tempo, dependendo ali de cada caso, e ele vem para fora para uma recuperação contínua, para a vida toda. Então, quer dizer, é todo um processo para que ele consiga aprender a lidar com os sentimentos, que ele consiga aprender a lidar com as emoções, né? Então, vai ter momentos ali que ele vai sentir saudade, vai ter momentos que ele vai ter uma dificuldade. E aí, dentro de todo um contexto de uma equipe multidisciplinar, vai ser o suporte necessário ali para que ele consiga vencer as etapas, né? E isso é muito gratificante, né? Dentro do processo também do tratamento, vai chegar um momento aonde ele vai passar por um processo da reinserção social. Então, a gente costuma dizer, né, que o tratamento ele tem um período ali de 3 etapas, né? A desintoxicação, a conscientização e a ressocialização. Aonde é um momento também muito importante, porque vai trazer também um fortalecimento de vínculos, né? Ele vai começar a reaprender, né, a viver aqui fora, dentro dos evites, né? Porque é muito mais além do que só parar de usar droga, né? Exatamente. Então tem que ter essa mudança de amizades, essa mudança de lugares, essa mudança de comportamento, a mudança da velha maneira de pensar, né? Então tudo isso é uma reconstrução. Sim, sim. Concordo plenamente. É muito lindo, né, cara? Assim, hoje tá tudo mais bem desenhado, né, antes. Imagina, né, os precursores, né, as pessoas que iniciaram os métodos, quando as pessoas não sabiam nem que era doença, quantas pessoas devem ter morrido, né, sem saber que eram doentes, né, e presos aí nas garras da adicção, através de uma compulsão descontrolada, de uma obsessão, intoxicado e sem domínio da própria vida, né? Quantas pessoas devem ter sofrido? Então, para nós é uma grande bênção, né? Para nós, assim, que estamos agora no século XXI, 2026, nós somos afortunados, na verdade, assim. Eu vejo que nós somos, né, somos uma geração afortunada de termos, de poder hoje ter não somente um caminho de recuperação. Eu acho que qualquer um que se esmera em querer se apropriar, em dizer que tem a solução para a dependência química, que tem o melhor caminho, que tem a melhor instituição, que tem o melhor programa, essa pessoa já está fadada ao fracasso, porque a dependência química ela é multifatorial e a recuperação também é multifatorial. E a gente começa a ver, existe a perspectiva da própria dependência, questão genética, né? Geralmente um dependente ele teve em alguém da sua família que tinha problema com compulsão
E de repente um pai diz assim, mas eu nunca usei droga e na minha família nunca ninguém usou droga, e esse menino inventa de usar droga. E a gente entende que o pai tem até o direito de ficar revoltado. Mas ele tem que só que abrir o entendimento para dizer o seguinte: quem da família, por exemplo, teve problema com jogos? Isso é compulsão. Quem da família, por exemplo, teve problema com comida? Isso é compulsão. Quem da família teve problema com o uso de álcool, com o uso de cigarros, com problemas na sexualidade? Isso é compulsão. A mesma área do cérebro que atua na droga é a mesma área que atua no jogo, na comida, no sexo e em qualquer outro tipo de comportamento compulsivo. Apenas, digamos, a droga que o dependente químico usa, que é uma droga ilícita e que é muito odiada pela sociedade, é diferente da droga daquele que acorda de madrugada e se enche de açúcar, sendo diabético. Né? E mesmo com os médicos dizendo que ele vai morrer se ele fizer isso, ele não consegue se conter. E a dinâmica é a mesma, né? O ataque da doença é o mesmo. Só que a questão pública, né? Os prejuízos causados, o impacto é muito maior para quem tem problema com drogas. E nossa geração é muito afortunada, porque nós temos aí a psicoterapia, psicólogos aí totalmente treinados, capacitados, diversas abordagens da psicologia, né? Nós temos aí a terapia cognitivo-comportamental, temos a comportamental, são inúmeras as abordagens, né? Tem a psicanálise, são inúmeras abordagens da psicologia. Nós temos a psiquiatria, né? Que também tem o seu lado terapêutico, né? Tem o seu lado ali de escuta, mas também tem o seu lado ali onde trata a sintomatologia e trata também a farmacoterapia. Né? Isso aí é muito maravilhoso. Hoje, o que se existe nas prateleiras, né, das farmácias, né, das drogarias, que tem até o nome de droga também, né? As drogarias, né? O que se existe nas estantes das drogarias hoje para o tratamento da compulsão, da obsessão, do egocentrismo, de tudo isso que envolve, que são praticamente pela classificação internacional das doenças, ali são 11 critérios, né? Pelo DSM, que é o sistema de diagnóstico americano, que também tem a mesma autoridade na perspectiva médica do que a classificação da Organização Mundial de Saúde. Esses dois instrumentos que aferem a dependência química, uma tem 11, outra tem 13 critérios, mas basicamente se resume a isso: a compulsão, a obsessão e a esse desequilíbrio emocional e que afeta todas as áreas da vida, afeta a área também espiritual e tudo. E aí a gente vê, por exemplo, as prateleiras das drogarias repleta de medicações que são continuamente aferidas através de evidências científicas, né? E eu quero aqui enfatizar, e o Anderson sabe muito bem disso, e toda a nossa equipe. Hoje a gente tem quase 30 colaboradores no ecossistema do Grupo Atuzites. Para a gente é um motivo de alegria. E não nos enaltecemos e querer dizer que somos melhores. Pelo contrário, a gente somos apenas uma gotinha no oceano. Nós somos aquele passarinho, né, que pega ali água no rio e leva para o incêndio numa floresta. Né? A gente sabe que essa questão das drogas é uma grande luta social e familiar, né? E política em todas as áreas. Mas, assim, a gente tem medicações que trabalham com a depressão, que trabalham com a bipolaridade, borderline, burnout, pessoas que têm perspectivas de suicídio, né? Em tantas outras adversidades emocionais. E hoje as medicações, elas de fato regulam, elas gerenciam, elas ajudam o ser humano a ter uma vida amena, né? Na sua perspectiva biopsicossocial, né? E espiritual. Muito bacana isso daí, Anderson. Né? E aí, Hudson, dando continuidade, você falou aí, né? Adicção, né? Compulsão, obsessão e o egocentrismo, né? Que é o lado espiritual. Então, ali só vai mudar o quê? A substância, né? Jogos, comida, né? Substância.
os comportamentos são os mesmos, né? Então só muda ali muitas vezes a substância. E também agregando aí a adicção, né, pelo lado aí da substância, ela desenvolve também comorbidades, né? Então é aonde entra nessa área da saúde, aonde vai ajudar, né, o indivíduo a estabilizar nessa parte aí de comorbidades, para que ele consiga ter uma evolução na parte da conscientização, né? E dentro dessa evolução, né, da recuperação, é muito importante o amadurecimento. E amadurecer é ter aquele senso de humildade, né? Isso. Para que a gente consiga aprender a viver a realidade da vida. Então, a gente prepara o indivíduo dentro do tratamento, aonde a gente trabalha, né? Que é muito importante a questão da disciplina, da responsabilidade, da ordem, é justamente para que ele consiga ressignificar a vida dele quando ele sair, né? Através desses valores, mas através da humildade, né? De saber que a vida vai proporcionar dificuldade, né? A vida ela não vai ter só o sim, né? A vida também vai ter o não. E uma das maiores dificuldades do adicto é a imaturidade. É. A inabilidade de ser contrariado, a Exatamente. inabilidade de lidar com o não, né? E isso a gente vai trabalhando no processo da conscientização no tratamento. Que Exatamente. ele está se preparando para essa realidade, para quê? Para ele não se frustrar, né? Dentro de expectativas, né? Sim. Excessivas em si mesmo. Sim. Então, quer dizer, aprender a lidar com esses resultados, né? Tendo essa consciência, Sim. vai evitar, numa frustração, gerar uma recaída. Sim. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo. Agora, a gente tem a consciência que isso depende muito mais do indivíduo, Sim. né? O indivíduo lá diz, né? Ele é o responsável. Então, a gente leva com seriedade a questão do tratamento para que eles, né, consigam evoluir nessa conscientização. Sim. Porque nós estamos preparando ele dentro de um tratamento para que ele volte para o seu seio familiar, Sim. para que ele volte para o seu cotidiano da vida normal como ela é, entendeu? E ele sair com essa evolução para um quadro de maturidade através de uma humildade, é ele conseguir perceber isso, Sim. que em algum momento vai ter alegria, mas que em algum momento também vai ter ali tristeza, Sim. que em algum momento vai ter ganhos, que em algum momento vai ter percas. Então, saber lidar com esses resultados vai ajudar ele a ter o equilíbrio emocional, né, onde é muito importante. Muitas vezes acontecem as recaídas por quê? Pela inabilidade emocional, Entendi. né? Muitas vezes o dependente, na hora de uma dificuldade, ele vai para o desespero. E esse desespero é onde muitas vezes ele se atrapalha, Sim. né? Então, trazer a conscientização dentro de um tratamento, né, dentro dessa conscientização aí, é importante para que ele consiga evoluir, né? Eu falei da necessidade de um poder superior, de Deus, né? Sim. Então, assim, essa comunhão com Deus vai ajudar nesse lado espiritual, Perfeito. vai fortalecer esse lado espiritual, entendeu? Para que ele consiga ter estrutura para saber lidar, né, com os resultados que a vida vai lhe proporcionar. Sim. Eu percebo assim, né, Anderson? Hoje você está bem à frente lá da clínica, né? Você tem lá uma equipe multidisciplinar, de fato, né? Uma instituição. Hoje uma pessoa, dono de uma instituição, me ligou perguntando como eram os profissionais da clínica especializada e tal. Eu disse, meu irmão, meu amigo, só os profissionais da área de saúde e que tem nível superior são, olha aqui, ó, nós temos médicos, temos clínicos gerais, psiquiatras, temos psicólogos, assistente social, temos educador físico, fisioterapeutas, temos nutricionista, odontologia, fisioterapia. Então, só essa equipe aí, fora os terapeutas, conselheiros, monitores, né? E os profissionais, só da parte de cuidado ali, segurança que faz a parte da clínica voluntária, onde o Anderson está à frente lá. E aqui, na comunidade terapêutica, quando nós estamos aqui agora, o podcast ele se realiza aqui na comunidade, e eu estou mais à frente aqui, né? Aqui eu ajudo mais, estou mais próximo. E eu digo o seguinte, Anderson, para mim, eu acredito que uma recuperação, ela, para que possa, para que o adicto, né, para que o dependente químico, para que o portador do TUS, que esse é o termo técnico hoje, né, é o portador, é uma pessoa portadora de TUS, transtorno pelo uso de substâncias. A pessoa portadora do TUS, ela tem que ter um propósito maior que seja de fato que seja muito mais relevante do que o uso de substância. Porque se nós dissermos que usar drogas não tem prazer, é sofrimento, é loucura,
Isso é mentira. Então ninguém vai ser tratado com mentira. Como você citou bem aí, João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, ela é Jesus, ela é a palavra de Deus, mas ela é também qualquer verdade. Tudo que é verdade liberta, e tudo que é mentira escraviza. Né? Tudo que é verdade liberta, e tudo que é mentira escraviza. E aí, quando a gente vê, por exemplo, os meninos aqui da comunidade terapêutica, eles geralmente, assim, a escolaridade é um pouco baixa, né? Quase nenhum tem nível superior. Pouquíssimas pessoas chegam aqui na comunidade terapêutica e tem nível superior, né? Muitos, assim, não conseguiram, às vezes, nem terminar o ensino médio. É o perfil das comunidades terapêuticas que tem parceria aí com o governo federal, e eu também quero agradecer já desde já ao governo federal, a DEPAD, doutor Samu Falcão, toda a turma aí. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores, né? Felipe aí, da Digifoil, da Altea, Diógenes, da Saintec. Queria agradecer o Darlan e a Nívia, da Blue Collar. E todos os parceiros que nós temos, são tantos, pessoal do Sesc, todo mundo aí, né? Pessoal da Igreja Ponte. E é muita gente que nos abençoa. Mas aqui na comunidade terapêutica, para que os dependentes que têm, os acolhidos que chegam até aqui e que têm uma recuperação mais de maior resultado, de um resultado assim brilhante, que seja fosforescente, que nós enxerguemos, são as pessoas que trabalham. Então, aqui a nossa proposta, e a gente não nega isso, porque é um dos métodos que nós acreditamos, é como se nós dessemos o propósito, porque, ou seja, lembra que eu falei no início, eu disse assim, Anderson, eu acredito que a recuperação, para a gente entrar na recuperação, a gente tem que ter alguma coisa na nossa vida que seja mais importante do que o uso de drogas. Ou seja, muitas pessoas param quando tem um relacionamento com a mulher, né? Ou a mulher com o homem, ou independente da sexualidade, mas quando a pessoa se apaixona e de repente, se ela se apaixona por uma pessoa que quer de fato ajudá-la, ela mantém uma recuperação contínua. Então isso é mais importante do que o uso de droga para a vida dela. Às vezes a pessoa vai para a espiritualidade e o relacionamento com Deus, o envolvimento no modelo social que é uma igreja, é mais importante para ela do que o uso de droga, então essa pessoa vai ficar limpa. E aqui o que nós apresentamos é o trabalho, porque a gente vai dizer assim, meu irmão, o teu tempo vai passar aqui. Ele como é longo, mas não é. Como é? É longo, mas não é o quê? Não é Mas não é perpétua? perpétuo. Não é longo, mas não é perpétuo. Vai chegar o teu tempo. E aí? O que você vai fazer depois? Você tem uma casa para ir, você tem condições de ter a sua autossustentabilidade. E quando a gente consegue enxertar, a palavra é essa mesmo, enxertar naquela mente fechada, uma ideia nova de que o trabalho é muito importante para a vida dele, porque ele vai poder usar o relógio que ele quer, ele vai comprar o celular que ele tanto ama, o tênis que ele sempre pedia para a mãe dele comprar, às vezes até parcelado no cartão da tia rica, né? Hoje ele pode comprar com ele mesmo. E aí ele vai, se ele comprar através do suor do trabalho dele, ele não vai negociar, porque aquilo ali tem um valor. E todos eles têm um grande valor diante da vida, né? E a gente tenta falar isso. E a gente percebe que aqueles que se mantêm em recuperação através de uma recuperação saudável são as pessoas que colocam essa coisa mais importante do que o uso de droga é o trabalho. Uhum. Né? E aí, Hudson, né, dentro disso, a recuperação ela requer uma mudança, né, na rotina, né? Então, assim, o indivíduo ele precisa ter uma rotina. Então, eu gosto sempre de falar para os meninos, né, dentro dessa rotina é dentro de uma nova maneira de viver, né? E dentro dessa nova maneira de viver, né, primeiro ponto, né, é Deus, né? Então, prece e meditação, né? Conversar com Deus através das orações, a meditação, né? Perceber a vontade de Deus, né? No dia de hoje, né? Em cima do que eu preciso fazer, Sim. certo? Quando o indivíduo ele sai, né, do tratamento, a gente no tratamento já vai conscientizando que a recuperação individual ela depende da unidade. Então lá fora, quando eles saírem, eles precisam dessa manutenção, Sim. indo para uma igreja, se congregar, né, em alguma igreja, alguma religião que eles se identificar. A gente também trabalha, né, com os 12 passos, né, de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Então, quer dizer, a unidade do AA, a unidade de narcóticos anônimos. Então, isso faz parte dessa nova maneira de viver, né? Os evites, né? Então, do jeito que tem os evites, vai ter os procures. Exatamente. Evitar velhos amigos, velhos lugares, velhos hábitos. Eu vou trocar isso. Novos amigos, novos hábitos, né? Novos lugares. E novos lugares. E aí, dentro disso, tem o contexto familiar, Sim. que é muito É importante. verdade. E dentro do tratamento vai ter essa reconstrução do vínculo. Exatamente. Porque esse vínculo ele fica desgastado, o indivíduo não prejudica só ele, Sim. né?
principalmente quem está ao seu redor, a família. Então, quer dizer, esse vínculo familiar é importante para um processo de recuperação. Agora, a família adoeceu, Sim, né? Desenvolveu lá a codependência. exatamente. Então, quer dizer, por muito tempo, a família aguentou o indivíduo, o adicto. Sim, Então, agora, quando o adicto entra em recuperação, é o adicto que vai aguentar ali a a família. desconfiança, a insegurança, É, e ele tem que ter essa maturidade. Tem um princípio que é muito importante que chama-se compreensão. sim, Então, eles têm que compreender que a família ficou com a desconfiança. Há 9 anos, quando eu estava com 9 anos limpo, eu fui visitar a minha mãe, né? E de manhã eu praticava o esporte ali do surf, né? sim, E o meu olho fica irritado. sim. Então, meu olho estava muito vermelho, Da né? água do Surfei de mar, do sol. manhã e à tarde eu fui visitar a minha mãe. Quando eu cheguei lá, quando ela olhou para o meu olho, a primeira feição dela foi aquela De desconfiança. espanto, O né? que foi que aconteceu? Já Entendi. aconteceu tudo de novo, Oh, meu entendeu? Deus. Então isso fica, né? Fica. Então E às vezes nunca sai, né? exato, né? Então assim, o indivíduo vai ter que saber lidar com isso, tá bom? Sim, Dentro dessa continuidade, a vida era capitalista, entendeu? Então a pessoa já cresceu, já está ali com uma certa idade, ele tem que procurar seus horizontes. sim. Então, quer dizer, tem que se ocupar, né? Como você falou, tem que procurar algo, né? Que dê ali a A motivação. motivação. Então, tem lá o estudo, Tem o terminar o estudo, estudo, um fazer relacionamento, um curso uma religião. profissionalizante, né? Aí já eu falei, né, ali no É, início, sim. essa parte mais mesmo de se ocupar em algo que vai lhe dar um retorno Sim, sim. financeiro. Então, quer Autossustentabilidade, né? dizer, um curso profissionalizante, terminar os estudos, entrar numa faculdade, voltar ao trabalho, colocar um currículo, entendeu? Então, quer dizer, o indivíduo ele vai ter que buscar a sua independência, né? Porque ele cresce, né? Ele nasce, ele cresce e ele tem que buscar a independência. Só que o adicto, muitas vezes, né? Ele cresce, né? Ele nasce, ele cresce, mas ele não quer amadurecer. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, toda a sua responsabilidade, quem vai estar tomando de conta quem é? A A família. família. Então, ele tem que assumir essa autorresponsabilidade. É Então, verdade. quer dizer, ele tem que se inserir, né? Em curso, no trabalho, procurar uma profissão, terminar os estudos. Isso vai ocupar o tempo dele. Exatamente. Entendeu? E Porque bem, e não somente para preencher, né? vai Ele vai entrar num ciclo vital, ele né? está preenchendo. Olha só o que eu falei. Deus, unidade, evite-se procures, família, Sim, certo? E agora é algo que vai trazer esse retorno financeiro, que é sim, o trabalho, o curso, o estudo, entendeu? sim, E sim, aí vem o último, né? Dentro dessa nova maneira de viver, dentro dessa rotina, o sim, amor próprio, né? perfeito. Então o indivíduo ele tem que se amar, ele tem que cuidar da saúde, né? Porque a gente vai criando uma certa idade, Até então adoece também pelo o, uso, né? o corpo vai apresentando, então a gente tem que se cuidar. Então, fazer uma atividade física, praticar um esporte, uma boa alimentação. Então, tudo isso vai favorecer a saúde mental, Sim, certo? sim. Então, quando ele entra nessa atmosfera, nessa rotina, rapaz, Saudável, né? saudável, ele vai se fortalecendo na recuperação e ele vai conseguindo se manter. Se ele manter essa, por exemplo, ó, eu estou há 13 anos, até hoje eu vou para a igreja, até hoje eu vou para o grupo. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é a minha oração, me ajoelho na minha cama, faço a minha oração, ajeito a minha cama, tá entendendo? Venham trabalhar, né? Para mim hoje o meu trabalho é uma das coisas mais importantes, né? Amém. Nós estamos aqui nesse horário aqui Trabalhando, né? trabalhando, né? Mas com satisfação, É, com porque a satisfação. gente trabalha com amor, Quem se né? diverte, como é? Quem gosta do Tra... trabalho se diverte, né? Pronto. Então quer dizer, família, né? Por exemplo, a minha maior inimiga, os meus inimigos, olha só, como essa doença era muito sorrateira. Sim. Ela me coloca contra as pessoas que mais me amaram. E aí, os meus maiores inimigos eram o meu pai e a minha mãe. Eu Olha tinha um só. grande ressentimento, Olha. entendeu? E aí, hoje, através, né, dos princípios espirituais, Sim. eu aprendi que eu só posso mudar a mim, né? E tem a parte do perdão. Então, quando eu botei o meu peso na balança das coisas que eu fiz, né? Então eu vou guardar ressentimento de tudo que eu fiz, Sim. né? Então, assim, do jeito que eu mereço o perdão, eu também tive que aprender a perdoar, Sim. entendeu? E hoje eu não posso mudar o outro, né? Eu posso mudar a mim mesmo. Através da minha mudança, eu melhorei o meu relacionamento com a minha mãe. Hoje eu consigo dar uma benção para ela, eu consigo visitar ela na casa dela, Amém. tá entendendo? Então esse vínculo ele foi estruturado novamente. Perfeito. Então, quer dizer,
quando a gente entra nessa atmosfera realmente aí da recuperação dentro dessa rotina, a gente vai conseguindo se manter. Então hoje eu visito a minha mãe, vou na casa dela, né? Como eu falei, um trabalho, estamos aqui hoje. Uma área que eu preciso melhorar, a área da saúde, né? Do esporte, de um cuidado maior, entendeu? Agora, né, antes? Porque Isso, você já antes já ah, mantinha, né? Esse exato, pilar bem, exato. Então, bem assim, atuante. a recuperação é viver em equilíbrio, Sim, né? E a gente tem que equilibrar todas essas áreas, entendeu? bênção de E Deus. isso daí é muito legal, é muito legal, porque tudo vem através da oportunidade, né? E hoje, graças a Deus, através dessa oportunidade, a gente está aqui, né? Podendo trazer um pouco dessa experiência e Sim, ajudando, né? sim, sim. Os nossos pacientes, os nossos acolhidos, né? As famílias E as que acreditam em nós, né? famílias, né, que hoje essa live ela é muito importante, principalmente também, né, para o contexto aí da família, para a gente se fortalecer e ver, né, como através do nosso tema, que a recuperação, ela é possível sim, Sim, entendeu? é possível sim. É interessante, antes que nós temos aqui uma familiar, né? Ela disse que tem um adicto com compulsão de álcool depois que fez bariátrica, né? O filho, certamente. Como nós tratamos isso, né? Na verdade, né? Eu acho que esse é um assunto que deve ser tratado com uma certa acuidade, né? Com cuidado, porque existem muitos artigos científicos que relatam, né, de muitas, e são várias, e principalmente pessoas do sexo masculino, que se submeteram à cirurgia bariátrica e aí desenvolveram a dependência do alcoolismo, né? A dependência do alcoolismo. Então, existem artigos que explicam, né, esse fenômeno biológico, né? De certa forma também psicológico, né? Porque é uma neuroadaptação, digamos assim, né? Sobre a questão de porquê, né? Com a redução ali do estômago, com essa bariátrica, muitos pacientes passaram a ter uma questão da compulsão, principalmente pelo álcool, porque para quem não sabe, nós que trabalhamos com isso sabemos, né, que a absorção do álcool ela se dá muito na questão do estômago. E as pessoas, o fígado ele é muito prejudicado, mas o estômago ele é a esponja maior que faz essa substância do álcool ali ser transformada ali e distribuída para a corrente sanguínea. E quando se reduz isso, acontece esse fenômeno aí realmente do alcoolismo. E nós podemos depois trazer, de repente, um especialista que possa tratar essa informação com detalhes. Nós temos, sim, profissionais, tanto psicólogos como psiquiatras que trabalham conosco, que sabem lidar com isso e saibam de uma coisa, que existe tratamento para isso. Agora, um dos pontos que nós tratamos aqui, que faz parte dessa pauta desse podcast aqui, como antes tratou, é a questão familiar. Então, muitos familiares, quando a família às vezes está no quadro de adoecimento, a família a gente chama família tóxica, né? E isso não é uma crítica, mas é um sinônimo, digamos, daquela situação que aquela família se encontra. É, Às vezes, para aquela pessoa entrar em recuperação, ele precisa sair de próximo perto da família. Tem muitos casos. Teve um caso clássico que eu conto nas palestras que eu vou dar, antes, que é que um familiar internou, ele fez um tratamento de 9 meses. E aí ele saiu, quando ele saiu com 9 meses de tratamento. Pro primeiro domingo que ele foi passar com o pai levou ele, o pai era policial militar, e ele levou ele lá para Praia do Futuro, né? Aqui em Fortaleza, né? E lá tem um clube lá dos sargentos, negócio assim, né? Tem um clube, Sim. acho que é da Praia do Futuro. E aí, essa pessoa me ligou, né? Esse paciente nosso, me ligou em desespero. Ele, pastor Hudson, começou tudo de novo, pastor. Meu pai não entendeu nada. Foi 9 meses que eu fiz meu tratamento, mas ele não se tratou. E eu fiquei chocado. Mas o que foi que aconteceu? Vocês brigaram? E disse, não, tá a maior festa aqui. Mas o que foi? Quando eu cheguei na praia, lá no clube, eu disse assim, pai, esse lugar aqui, pai, não é bom para mim. O senhor sabe muito bem que a boca de fumo fica bem aqui em cima. E agora eu estava aqui com o senhor está dizendo que eu posso beber. Que o senhor está dizendo para mim que o pai, né, para comemorar o tratamento do filho, disse assim: ó, meu filho, usar droga você não pode, não, mas beber você pode beber com seu pai. E ele estava no lugar que era quando ele saía para comprar cocaína, que fica lá na região lá. Aí ele disse que estava lá, Anderson, essa história marcou muito a minha vida. Porque ele disse que escutou lá os fogos. Aí foi quando ele se desesperou com o pai dele. Pai, olha aqui, o céu, sabe o que significa isso aí? Isso é dizendo que tem droga e que a droga chegou, que tem droga. Pai, vamos sair daqui.
meu filho, você tá comigo, você tá com seu pai, você não pode usar a droga, mas beber você pode. Quer dizer, depois, quando foi na segunda-feira, ele conseguiu superar esse desafio gigantesco. E também nós não podemos justificar que a pessoa pode usar porque o pai ou qualquer pessoa no mundo autorizou. Não, ele estava muito consciente, ele sabia que quem era portador da doença era ele, e que a família não tinha nível de consciência ao ponto de poder protegê-lo. Né? E o pai, naquela inconsequência e também na ignorância, de não entender a complexidade da dependência química, fez cometeu esse ato absurdo, mas ele conseguiu resistir limpo. E ele disse assim, pastor, eu tenho que encontrar um lugar para morar. Não dá para morar com meu pai. Meu pai tem cerveja lá na garrafa de geladeira. E eu acho, e ele muito maduro antes, ele disse assim, eu acho que eu não tenho que mudar a casa do meu pai, não. É a casa dele. Ele pode beber, quem não pode sou eu. E foi muito bacana. E essa pessoa está em recuperação até hoje. Né? Legal. O que é que você acha disso aí? Pronto. Tem uma palavra que é muito importante, né, para o adicto aprender a falar, né? É aquela palavrinha bem pequena, não, né? Então, assim, dentro dessa conscientização, dele se posicionar. Por quê? Porque é eu que sou adicto, Exatamente. entendeu? E eu, dentro da minha conscientização ali, eu vou conseguir dizer o não, né? Que aquilo ali não me convém. Exatamente. Agora, eu não posso mais justificar, entendeu? Então quer dizer, mas é porque o meu pai me levou, entendeu? Mas eu fui porque eu quis, tá entendendo? Então, assim, aprender a dizer o não. Muitas vezes a pessoa ela vai voltar a morar, quando ela sai de um tratamento, no mesmo lugar, no mesmo bairro, entendeu? E vai estar lá tudo, no mesmo canto. Quem Quem é que, mudou foi ela, né? quem é que tem que mudar? Sou É o eu. É, indivíduo, exatamente. entendeu? Então, aprender a dizer esse não. Então, essa conscientização é muito importante, né? De tanto dar o não, quanto também de receber o Recebeu não. não, entendeu? Exatamente. É uma conscientização que a gente também trabalha muito dentro do tratamento, dentro dessa perspectiva de situações que ele pode passar. Né? A gente falando, né, por se identificar, quando eu saí, né, do meu tratamento, eu voltei a morar na casa que eu morava, aonde era um ponto de uso, entendeu? Porque a minha família saiu de dentro de casa e no bairro que eu morava, né? Só que tem muitas coisas que a gente vai ter que ressignificar. Sim. Então, o que acontece? O que que a minha casa tem a ver com droga? Nada, vai depender de você. Nada, entendeu? Então eu tive que ressignificar. Minha casa é um lugar para mim descansar, entendeu? Fazer uma comida, fazer uma faxina, assistir uma televisão, É entendeu? o ninho, né? Mudar, né? Então a gente vai ressignificar tudo isso. Sim. Então quer dizer, eu não ia mais para as esquinas, eu não ia mais lá para o lugar que eu andava, que era o sem terra. Eu não ia mais lá para a praça. Então, quando eu não tinha o que fazer, o melhor lugar para mim era dentro da minha casa. Entendeu? Perfeitamente. E ali eu estava ressignificando. Sim. E quando eu passava na rua, era inevitável, entendeu? Encontrar pessoas ativas. E muitos chegaram a me oferecer, Entendi. entendeu? Pelo lugar. E aí foi aonde eu tive que aprender a dizer esse não. Entendeu? Perfeito. Então a gente tem que se preparar bem, porque vamos passar por situações. As situações são inevitáveis, né? Exato. A gente, desde o momento que nós abrimos os olhos, né? E até mesmo se nós formos falar aqui, uma grande maioria dos dependentes químicos e alcoolistas que estão a substanciar o tempo limpo, né? Que conseguem viver de fato nessa abstinência, todos eles relatam, né, o desejo, o pensamento e a vontade, né? Porque existe uma diferença aí. Tem às vezes um pensamento, às vezes você está andando no seu carro ali, aí você não está nem pensando nisso, isso daí não faz parte da sua vida, mas de repente você vê uma pessoa ou vê uma situação, de repente você se depara num lugar e aí vem aquele pensamento de uso. Aí prontamente ali você tem que negociar com a sua mente e existem as ferramentas e a Atos ela é mestre em ensinar essas defesas, né? De como você reage quando vem um pensamento, quando vem uma seta. E ali você negocia ali com seus pensamentos, você renuncia aquilo ali, você liga para uma pessoa, tem diversas formas. Tem um cartãozinho que a gente pode levar no bolso, né? O cartão de emergência, né? Tem os telefones dos companheiros, tem mil alternativas, né? E aí, às vezes vem o próprio desejo, do nada você vê um desejo, rapaz, quem sabe, poxa, será se eu... E aí você tem que negociar, e tem aquela vontade mesmo, existem pessoas que estão 10, 20 anos limpas em recuperação, que elas têm os sonhos com o uso de substância, quer seja álcool ou drogas,
que é tão real que ela acorda em desespero acreditando que recaiu. Não é verdade, antes? Não tem esses relatos? Tem. Então, isso é algo que a gente para algumas pessoas nunca mais isso acontece na vida. E para outras, isso daí é uma estranha visitação que a pessoa vai ter que saber lidar com isso também. E aí, Hudson, é muito importante o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento de se conhecer não vai ter mais como eu barganhar. Então, assim, um dos principais princípios, né, para a recuperação é a honestidade. Aquela honestidade comigo mesmo, de eu não barganhar com o pensamento, como você falou, né? Às vezes vem um gatilho de você passar num lugar, né, e te remeter ali, ser aquele lugar de ativa e vir ali um pensamento. Então, quer dizer, hoje é ter a consciência que, como eu falei, né, vamos passar por situações, entendeu? Mas hoje eu não posso barganhar, né? Então, a mudança do pensamento, ela é muito importante, né? E ver que aquilo acolá não me convém mais, né? Dentro desse processo aí de mudança, entendeu? Entendi perfeitamente. É isso aí. Eu só tenho que agradecer antes assim a oportunidade de estar próximo a você, né? Para mim você é uma referência aí no tratamento da dependência química no Ceará, no Nordeste, no Brasil. Eu falo isso com muita com muita gratidão de poder caminhar ao seu lado e de ter você também na nossa equipe, né, cara? Porque você ama o que faz, você respira recuperação e a recuperação é isso. É conhecimento, a recuperação também é partilha, né? Nós nunca sabemos tudo, mas sempre nós podemos ajudar de alguma forma e sempre estamos também dependendo de uma ajuda para poder nos aprimorarmos cada vez mais, né? Esse aí é a recuperação, né? É uma escada na parede certa e a gente precisa subir essa escada, né? Contínua, né? A recuperação ela é contínua e eu tenho só o que agradecer, né, por estar aqui participando desse momento, né, de estar fazendo parte, né, do grupo Atos, aonde é uma missão, né, Sim. é um trabalho aí feito com amor. Eu espero, né, que esse momento possa ter ajudado, né, muitas pessoas que estão, né, participando aí desse momento. Falar também que essa live ela fica também gravada, entendeu? E aí a gente poder aproveitar da melhor forma, né? Então, a minha gratidão, né, por essa oportunidade e falar, né, o nosso lema, né? Uhum. Atos Vida, né? Por você e para você. Exatamente. Eu quero finalizar também esse momento, esse podcast, né? Primeiro de muitos que virão, na verdade, nós vamos retomar aí os nossos encontros, né? Quero dizer para vocês que o ecossistema Atos Vida ele existe aí para ajudar, né? Muitos pacientes, né? Ontem mesmo fiz uma entrevista aqui com um dos nossos clientes, né? Que ele é do interior, né? E ele teve conosco aqui, fez um tratamento com a gente. Ele chegou involuntariamente, ameaçando que ia matar todo mundo, ia matar, começar pela família dele, depois ia participar, ia matar o pessoal da clínica, ia processar todo mundo, saía nas redes de televisão e no final das contas, né? Ele já está completando, completou ontem 1 ano e 4 meses em recuperação. Ele passou pela clínica involuntária, veio para a comunidade terapêutica, né? Depois da comunidade terapêutica, vivenciou o hostel terapêutico, que já é um modelo que nós oferecemos aqui, que já é um modelo mais aberto. Trabalhou conosco aqui, depois veio trabalhar numa grande empresa aqui do nosso município, aqui em Calcaia. E depois, agora, quando foi ontem, ele chegou, né, e fez aqui o fechamento. E nós tivemos muita felicidade, né? Porque é uma pessoa que chegou com muitas dificuldades, né? De relacionamento, né? E ele chegou e disse, pastor, chegou a minha vez, chegou a minha hora, eu estou indo, aluguei meu apartamento, está aqui a chave. Eu estou morando agora perto da igreja, inclusive a igreja que nós congregamos aqui, né, a Igreja Brasil para Cristo. Né? Nesse momento está havendo culto aqui na comunidade terapêutica, o pastor Rodrigo está pregando aí. E ontem foi na clínica que ele pregou, né? E a gente tem uma igreja atuante que se relaciona conosco. Então, essa pessoa está trabalhando numa grande empresa, né? Esse que terminou o tratamento ontem, está trabalhando numa grande empresa aqui da Calcaia. Deixou de trabalhar conosco para ir para outro ambiente que ele se identificava mais. E ontem ele foi para o apartamento dele, está lá. E nós torcemos que, de fato, todas as pessoas encontrem o caminho da recuperação, porque é possível. E o que nós pudermos oferecer aqui, nós estamos aqui de mãos dadas, estamos aqui de uma maneira fraternal e humilde, dizendo que não sabemos de tudo, mas o pouco que nós gostamos de dividir e fazemos isso com muito amor. Antes, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí, nos acompanhando, participando aqui do nosso podcast.
Convide mais pessoas para conhecer, compartilhe, curta, comente, faça perguntas e nós estamos aí. A palavra está com você, Anderson. Pronto, então agradecer pela oportunidade, né? Como já falei, lembrando a todos, né? Toda sexta-feira, né? No canal aí do YouTube, às 19 horas, né? A gente vai ter o nosso podcast sempre com um Quinta. profissional. Não, hoje quinta, mas é toda sexta. Aí tenda seja, É, ah, tá certo. hoje foi excepcionalmente, Certo, né? certo. Mas a partir da próxima semana, toda sexta-feira, às 19 horas, sempre com um profissional diferente, temas diferentes, né? Para que a gente consiga trocar experiência e ajudar aí da melhor forma. Então, gratidão a todos aí pelo momento, né, e pela oportunidade.